O vestiário do Internacional, depois da derrota contra o São Paulo aqui no estádio Beira-Rio, foi mais tenso do que as manifestações da arquibancada e também da equipe dentro de campo. Muita incomodação com críticas feitas pela imprensa e pela torcida do Internacional. Roger saiu em defesa do seu novo sistema e também dos atacantes do Internacional, apesar da inoperância deles dentro de campo. Explicou por que o Inter não venceu o São Paulo e inclusive chegou a diminuir a vitória do São Paulo por terem saído de gols de bola parada. Nesse vídeo a gente fala tudo que foi abordado pelo técnico do Internacional sobre a pressão em cima do seu nome para uma demissão, se ele se sente respaldado pelo Departamento de Futebol Colorado, que também se manifestou numa entrevista do vice de futebol José Olavo Bisol, que não gostou de críticas da imprensa, não as aceitou e também não aceita, de certa forma, as críticas do torcedor do Inter, que vão ao encontro daquilo que é dito pela mídia aqui do Rio Grande do Sul. E nesse vídeo eu vou contar um bastidor porque está repercutindo, a gente falou sobre isso na Jornada do Baldaço, do contato que eu tive com o vice de futebol do Internacional, que me ofendeu, enfim, e é do jogo, mas a gente vai falar um pouco também sobre isso nesse conteúdo, tá certo? Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui, e é claro que esse conteúdo e todos os outros tem o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br, vai lá na KTO para brincar, para se divertir, site proibido para menores de 18 anos, se tu não tem registro ainda lá na KTO, vai no meu primeiro comentário fixado, o primeiro link é o da KTO, entra nele, vai lá e te registra, tá certo? Bom, gente, depois da derrota para o São Paulo por 2-1 aqui no estádio Beira-Rio, com o São Paulo saindo em vantagem de até 2-0, o Inter encontra num pênalti o seu gol de desconto, mas acaba perdendo a partida, muito pressionado pela derrota no jogo de ida também das oitavas da Copa do Brasil no último meio de semana, também aqui no Beira-Rio contra o Fluminense. E depois da partida, na entrevista coletiva, o técnico Roger Machado deu uma entrevista num tom até tranquilo, depois de uma certa demora, tá? A gente demorou o quê aí? 1 hora, pelo menos, para a entrevista coletiva do Roger? Por aí, né, guris? 1 hora demorou para a coletiva do Roger? Sim. Mais ou menos 1 hora, então. Foi mais demorado do que a coletiva depois da derrota contra o Fluminense e em outros momentos também. Ali a gente já começou a pensar, pô, será que vai ter algum tipo de mudança? Vamos aguardar. No fim, o Roger não foi desligado do cargo, não colocou o cargo à disposição, concedeu a sua entrevista coletiva aqui no estádio Beira-Rio. Ele explicou o sistema com 3 zagueiros que adotou na partida de hoje. Ele disse que ele botou uma estrutura diferente para espelhar o adversário, para espelhar o São Paulo, que também atua com 3 zagueiros, também entrando com 2 atacantes para tentar resolver a ineficiência do ataque do Inter. E segundo o Roger, ele disse que o jogo foi equilibrado, que o Inter tomou 2 gols de bola parada e que em certa medida do jogo teve controle da partida, mas que ainda assim foi insuficiente para definir o jogo a favor do Internacional. Ele disse que esse novo sistema foi para espelhar o São Paulo, mas também para encontrar soluções para resolver esse momento de instabilidade da equipe do Internacional. Ele explicou também sobre essa mudança de alterar a característica do ataque, tendo 2 caras de referência com Ener Valencia e Borré. Ele disse que às vezes ele tem o Alan Patrick atrás dos atacantes, e isso, claro, agrega em qualidade. Hoje, então, me parece que ele não gostou do Tabata ali como um meia atrás do Borré e do Ener Valencia, e que colocando os 3 defensores, ele conseguiu ter mais a bola, povoar o meio de campo. Cara, o Roger disse basicamente que ele gostou da partida do Inter, que o Inter teve controle do jogo, que o Inter tomou 2 gols de bola parada, e isso não reflete o que o São Paulo jogou, segundo o Roger Machado, na partida de hoje. Ele disse que foi algo, em um primeiro momento, pontual, essa ida com 3 zagueiros, e ele então não garantiu que o Inter vai de novo com esse sistema para o Maracanã para tentar decidir sua vaga nas quartas da Copa do Brasil na próxima quarta-feira. O Roger disse que ele não vê a sua equipe criando pouco, apesar disso ter ficado evidente na partida de hoje. Ele disse que o Inter finalizou mais que o São Paulo, mais uma vez disse que o São Paulo fez 2 gols de bola parada, o que me parece estranho, né? Porque, pô, gol de bola parada também vale, né, Roger? O São Paulo fez 2 gols de bola parada, fez 2 gols, o Inter fez um que também foi de bola parada, foi numa cobrança de pênalti do Bruno Tabata, um pênalti sofrido pelo Carboneiro, e o São Paulo ganhou mesmo com 2 gols de bola parada. O que importa é os 3 pontos no fim das contas.
Ele falou sobre as vaias para o time do Internacional e também para o nome dele, né? O nome do Roger foi vaiado aqui nos alto-falantes e telões do Beira-Rio ali no anúncio da escalação antes da bola rolar. Ele disse que assim como a gente viu o nome dele ser vaiado hoje, a gente viu o nome dele ser comemorado na final do Gauchão. E ele disse que ele já tem 34 anos de futebol e que não é a primeira vez que ele passa por esse momento, que o futebol se vive de vitórias e que na instabilidade o torcedor quer mudanças. E ele também falou sobre o seu momento como técnico do Inter, se ele se sente prestigiado, se ele acha que tem alguma chance de saída, por exemplo, se for desclassificado mesmo na quarta-feira contra o Fluminense na Copa do Brasil. E ele disse que ele se sente prestigiado, trabalhando muito e buscando soluções. E que aqui estando, estará sempre motivado. Ele ainda disse sobre essa questão de permanência, que a permanência de qualquer treinador depende de vitória, que eliminações acarretam prejuízos e que ele repetiu daí que se sente muito prestigiado, que as conversas com a direção e com os jogadores são diárias, que a responsabilidade de cada um foi conversada no vestiário. Ele disse que a conversa e o tom da conversa no vestiário foi de principalmente responsabilidade, de divisão dessas responsabilidades, o que era de parte da direção, o que era de parte dele de Roger, o que era de parte do grupo de jogadores. E ele disse que isso foi conversado até para que não se pese só na figura do treinador e que todos os problemas começam e terminam, no fim das contas, dentro de campo. Ainda sobre esse tema, ele foi questionado pelo Jairo Vinck, repórter do canal do Baldasso, sobre os torcedores, em sua maioria, hoje estarem pedindo a saída dele, Roger Machado. E ele disse que o Jairo não poderia falar pelo torcedor, que são 8 milhões de torcedores e que assim como tem uma maioria ou uma parte que quer a sua saída, tem outra parte que ainda prestigia o trabalho dele como treinador, que o Inter não vencia o Gauchão há 8 anos, que o Inter ganhou e se classificou na Libertadores no grupo da morte, passou por instabilidades e melhorou. E ele disse que o que dá garantia para ele que a equipe vai evoluir é mobilização. Tanto que ele disse uma frase que daí eu vou concordar com o Roger. Não é que o Inter precisa fazer algo que não fez na temporada. O Inter precisa fazer algo que já fez, que já jogou. Se o Inter jogar o que já jogou nos melhores momentos dessa temporada, é o suficiente para melhorar a sua situação no Brasileirão e quem sabe conseguir uma classificação contra o Fluminense, quem sabe brigar contra o Flamengo na Libertadores. Bom, depois o José Olavo Bisol, vice de futebol do Inter, concedeu uma entrevista na zona mista do estádio Beira-Rio e ele bateu muito na tecla em todas as respostas de que sabe da responsabilidade que eles têm, que a conversa no vestiário foi o que o Roger disse na coletiva, de delegar as responsabilidades, o que cada um tinha de parcela nesse momento do Inter. Ele disse que reconhece que a equipe está devendo, que ele não está contente com a situação. Ele disse que crava, e ele cravou, que o Roger vai seguir, que tem confiança no Roger e nesse elenco, que esse mesmo elenco já deu e já demonstrou e já deu a volta por cima e que cabe a eles trabalhar e todo mundo fazer uma autocrítica interna. Ele bateu muito na tecla de autocrítica interna, de que essas coisas que foram faladas internamente são de consumo interno, então ele não iria ali externar, mesmo que fosse para o torcedor do Internacional. E aí tem um momento ali de um certo desequilíbrio do José Olavo Bisol, numa pergunta muito contundente e necessária do Taigor Jank, do canal A Dupla, meu parceiro de debate raiz também. Foi uma pergunta sobre qual autocrítica ele fazia sobre o seu trabalho e o trabalho do departamento de futebol do Inter, que neste momento não está dando certo. Olha só como é que foi a resposta. Você não garante, isso foi perguntado diretamente, você disse que não trabalha com esse cenário, logo você não trabalha com o cenário de garantir o Roger em uma eventual eliminação. Você falou agora há pouco sobre autocrítica. Há pouco, a gente ouviu do departamento de futebol do Inter que era errado criticar o fato do Alan Rodrigues ter chegado e não ser uma opção para a Copa do Brasil contra o Fluminense em uma demora de fechar o negócio, em uma demora de inscrição que prejudica, pois acredito que o senhor também acredite, que o Alan Rodrigues seria importante na quarta-feira. Qual a autocrítica que está sendo feita do seu trabalho? O que o senhor vê de erro, de autocrítica e de responsabilidade no trabalho ruim, nos jogos ruins que estão acontecendo? Qual a responsabilidade da direção, já que as críticas aparentemente estão incomodando? Não, críticas, elas fazem parte do processo. Agora, a tua interpretação é equivocada e é importante tu colocar esse recorte, porque nós repetimos, não é pauta para nós aqui mudança no departamento. Então, que fique muito claro, tu tá fazendo uma interpretação equivocada. Primeiro, tu tá fazendo ilações. Então, outra situação. Não, tá fazendo ilações. A nossa situação é de que
Nós temos um jogo quarta-feira e nós vamos buscar todas as soluções possíveis para ganhar esse jogo. E nós não trabalhamos com essa hipótese. Primeira situação, as críticas são do jogo. Ao mesmo tempo que tu diz que o trabalho é ruim, há 3 meses, 4 meses atrás, vocês estavam dizendo que nós éramos capazes de ser campeões do Campeonato Brasileiro. Elogiaram que ganhamos o título do Gaúcho, elogiaram o elenco por várias vezes. Então esse momento é o momento que nos cabe só trabalhar e voltar a vencer para poder receber os elogios, se é que merecemos de alguma forma ou outra. Então esse é o papel nosso aqui, de remobilizar, buscar encontrar soluções de diagnósticos internos. Mas quando o trabalho está sendo bom? Olha, se eu pensar que eu estou nas 2 Copas, classifiquei num grupo mais difícil do campeonato da Copa Libertadores, e eu tenho a capacidade de mobilizar, já ganhei um título no Gauchão, nós ganhamos aqui. Esse grupo já mostrou. Agora, a gente precisa melhorar e essa autocrítica a gente tem feito aqui permanente. Se tu me disser que hoje é bom o trabalho que nós estamos vendo aqui, obviamente a gente não está contente com isso. Isso já foi dito. Eu não preciso fazer de novo uma retórica aqui sobre uma situação que nós todos estamos constrangidos. Agora nos cabe aqui demonstrar para o torcedor que nós temos a capacidade sim de buscar reverter isso e já fizemos isso em outros momentos. Quando você Aí então, certo momento de desequilíbrio do vice de futebol do Internacional, o qual eu já adianto aqui, talvez muita gente tenha visto ali na jornada do Baldasso, a gente falou sobre o assunto e eu até não ia externar, mas já que já foi externado, vou aqui falar. Eu tive um desentendimento nas últimas horas com o vice de futebol do Inter, o que é do jogo. Eu fiz uma crítica à comunicação do Inter, a minha crítica não foi nem a ele, nem ao D'Alessandro, nem ao corpo diretivo do Inter. Foi uma crítica à forma com que o Inter se comunicou nesses últimos dias, por ninguém ter falado depois de uma derrota tão pesada que foi contra o Fluminense aqui no estádio Beira-Rio. E ele me chamou dizendo que eu era um abutre de pauta negativa, porque eu estava fazendo uma crítica. Ele não aceitou a crítica, acho que eu discordo, mas é do jogo não aceitar críticas também. Eu aceitei a crítica dele, que a verdade é que não foi só uma crítica, né? Foi uma crítica revestida de ofensas ao meu trabalho. O que é do jogo, ele não é obrigado a gostar do meu trabalho, nem de mim. Tá tudo certo, Bisol. Enfim, ele não é obrigado e eu deixei claro isso para ele. E aí ele fez outras críticas, falou da minha vida, sobre mim, sobre o meu trabalho, sobre a categoria de jornalistas. Enfim, e isso aconteceu. Ele acabou então me chamando de abutre. Enfim, isso passou, eu nem quero bater nessa tecla, mas estou também aqui explicando, porque isso foi bastante falado aí nas últimas horas e repito aqui, respeito ele como pessoa, apesar dele não ter me respeitado e é do jogo, não é obrigado a concordar comigo, não é obrigado a gostar do meu trabalho, acho que é a respeitar como eu respeito dele, apesar de críticas que eu já fiz ao trabalho dele e seguirei fazendo se eu acreditar que seja necessário, assim que como quando ele acertou eu elogiei ele e não tenho nenhum problema de fazer isso. Bom, depois alguns jogadores falaram na zona mista do Internacional. O Rafael Borré falou que sabe que a equipe está em um momento difícil, que é difícil perder dentro de casa mais uma vez, mas sabe que quarta-feira uma vitória é de extrema importância para voltar da alegria para o torcedor e para o grupo de jogadores do Internacional. Ele disse que no vestiário o Roger falou que a equipe precisava melhorar, fizeram o fechamento que sempre fazem ali do grupo de jogadores e que a equipe tem que melhorar individualmente, que quarta dá uma alegria que esse grupo precisa. Ele disse que confia sim na classificação na quarta-feira, que esse grupo já mostrou que pode competir com qualquer rival na visão dele, que o São Paulo não foi melhor do que o Inter em vários aspectos da partida de hoje e que a equipe está competindo, mas que está errando em alguns detalhes. Ele disse também que se sentiu bem jogando ao lado do Ener Valencia hoje. O mercado falou sobre hablar pouco e hacer más. Falar pouco e fazer mais, demonstrar mais. E ele disse que hoje o Inter teve 2 erros grandes na partida e que não podem acontecer num futebol de alto nível. Bom, um pouco da tensão que foi o vestiário do Inter, mas está garantido pela direção, o Roger permanece. Quarta-feira, vamos ter que aguardar para ver o que vai acontecer depois do jogo. Até porque o Inter pode e tem chance, eu acho que tem qualidade o suficiente para se classificar contra o Fluminense. Deixa tua opinião aqui nos comentários, não esquece, deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho, que eu volto para falar mais do Colorado por aqui, tá? Um beijo, um abraço e até a próxima.